Antes de falar qualquer coisa, eu já quero pedir assim que os irmãos me perdoem no seguinte sentido. Vou citar alguns nomes de pessoas, não porque elas são mais importantes do que outros que eu não citar. Combinado? Tá bom? Com certeza eu não tenho essa distinção. É porque eu vou acabar esquecendo, são tantos nomes, tantas pessoas que diretamente influenciaram nessa história, tiveram uma parte tão importante em todo esse semestre que passou agora, que assim, eu já peço realmente que se ficar assim de fora, eu quero envolvê-lo num modo geral assim, e agradecer a todos que estão aqui, e aqueles que não estão, levem esse recado, e eu quero realmente de todo o meu coração agradecer. E antes de tudo, de qualquer coisa, eu gostaria de ler uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. 1 Coríntios 1, 18 ao 25, porque esse testemunho, o que eu vou falar aqui, são coisas sobrenaturais. E para o mundo, para algumas pessoas, para os incrédulos e para os ateus, é loucura. Mas a Bíblia já previa essas coisas, e o apóstolo Paulo ele escreveu dizendo o seguinte. Eu falei capítulo 1, versículo 18. Todos abriram? Diga amém. Vamos lá. De fato, a mensagem da morte de Cristo, eu vou ler numa tradução mais descolada, mais atualizada, é a versão na linguagem de hoje. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os que não são judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Quantos podem dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Só aproveitando ainda aí no capítulo 2, só mais 2 versículos. A Bíblia diz assim, uma referência ao Velho Testamento. Paulo fala no capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: porém, como dizem as Sagradas Escrituras, o que ninguém viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero começar agradecendo algumas pessoas, depois eu vou pedir a Marta para vir aqui também me ajudar, porque eu vou começar a falar algumas coisas e ela vai me ajudar, e na verdade, esse é um testemunho duplo, porque ela passou também por grandes apertos junto comigo. O pastor Ralph já arrancou da minha boca algumas palavras, de agradecimento, mas eu não quero fazer desse momento assim como um momento que você vai ficar ouvindo pessoas, eu só agradecendo, mas
Eu quero que você tome isso como algo muito importante para mim, porque eu entendi o valor da gratidão. E eu sou realmente grato, eternamente grato. Primeiro a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, por fazer a obra que fez e os milagres que fez na minha vida. Quero agradecer também aos médicos. Eu não sei se está gravando, mas seria muito bom se estivesse, porque eu quero fazer chegá-los a alguns que se tornaram amigos nossos. Oh, glória. Um abraço para o Brasil e para o mundo. Porque no que depender dos amigos do apóstolo no Facebook Live. Então eu quero dizer para vocês que estão aí ouvindo ao vivo e todos os irmãos aqui, né, esse agradecimento eu estendo aos médicos, à equipe médica, que trabalhou com muito afinco, com toda a dedicação, e a gente vê o esforço deles, os enfermeiros, enfim, lá do Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro. Também quero agradecer a minha família, os familiares, que estiveram muito perto de mim. Meus primos, primas, parentes da Marta, que se tornaram e são, na verdade, amigos, que nos deram força, que colocaram-se à disposição de todas as formas, de locomoção, transporte, financeiro, enfim. Nos ajudaram tanto nesse momento. E também, para mim, principalmente, ficando e acolhendo as coisas aqui, os meus filhos, né, que precisaram de uma casa, de algum lugar para ficar enquanto nós estávamos no Rio de Janeiro. E agradecer realmente aos meus familiares. Quero agradecer também, e o pastor já falou sobre isso, aos pastores do ministério, ao apóstolo Ari Caetano, a apóstola Denise, foram realmente, se tem um significado e algo que é mãe espiritual ou pai espiritual, foram eles. E eu sei também agradecer de todo o meu coração ao pastor Ralph, que demonstrava pelo telefone a aflição de não poder estar aqui. E eu falava assim, eu sei, pastor, eu imagino assim, e eu sei, a pastora Lisa também, o quanto eles oraram. Eu sei que tem um bosque lá de oração, que o pastor Ralph saía pela noite, madrugada, ia para aquele bosque. Só na Suíça mesmo que sai de madrugada para um bosque, né? Alguém aqui sai para um bosque aqui no Brasil para orar, querido, sozinho? Todo o ministério, a igreja de Magé, de Irajá, os irmãos pastores, o Brasil inteiro. Uma parente especial aqui, pastor Davi Maia e a Priscila, que num momento bem difícil, bem complicado, num momento bem crítico, eles estiveram presentes. E também se dispuseram a levantar de madrugada para orar por nós. Quero agradecer também a essa igreja e as igrejas aqui representadas, que se levantaram. Eu lembro que no último domingo, no último momento que tive aqui para viajar, para me internar, fizeram um relógio de oração, e em pouco tempo preencheram aquele relógio de 24 horas de oração. E eu saí mais tranquilo, porque 24 horas de oração, então, meu amigo, não vai ter jeito. Meu nome vai ser ouvido durante 24 horas nos céus. E toda a igreja, eu sei realmente de pessoas que ficaram e que acordaram pelas madrugadas. Olha, queridos, é difícil a gente orar. Pastor Ralph estava falando isso. Por nós mesmos, acordar de madrugada para orar. Eu sei quanto é uma disciplina que tem que ter. Imagina orar pelas pessoas, pelos outros, né? E cansado. Às vezes você não está bem. Às vezes está difícil, mas ainda assim, levantar para orar pelo pastor. Eu me sinto realmente honrado. Não tenho palavras, não sei se vou viver o suficiente daqui para frente para demonstrar essa gratidão que eu tenho por essa igreja, pela vida de vocês, pelos irmãos de outras igrejas, também de outros ministérios que estão aqui, que eu sei que também oraram pela minha vida. Então, feito isso, essa linha de agradecimento, eu quero começar a contar que
No dia 1º de fevereiro desse ano, na verdade, na madrugada do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro, eu tive um episódio de febre muito alta, 39,5, assim, quase 40 de febre. Tremia debaixo do cobertor, da coberta, tremendo em pleno verão, janeiro. E levantei, tomei um remédio, um antitérmico. E eu sei que amanheci, suei e amanheci bem. Mas os dias foram passando, logo depois desse episódio, e eu comecei a ficar meio amarelo. As mãos amareladas, a urina escurecendo, ficando amarela. Primeiro eu pensei que estava desidratado, mas quando a pele começou a amarelar e os olhos também ficaram meio amarelos, será que é anemia, alguma coisa? E como a cor ficou bem amarela, me chamou a atenção, eu fui para o médico, procurei o meu primo, Fábio. Não sei se o Dr. Fábio está aqui, mas ele é cardiologista, mas como clínico que é também, ele pôde ali me consultar e fazer algumas recomendações de exames. Eu comecei a fazer alguns exames e outro tal, já apontando para uma hepatite, mas vieram os exames. Eu já tive hepatite do tipo A há muito tempo, tinha até esquecido. E fica, né, o registro, quando eu fiz o exame, detectou lá que eu já tive. E nada, fiz um outro exame. Quando eu fiz uma colangiorressonância, aí já procurei um especialista. Um outro primo meu, Dr. Daniel, me receitou fazer esse exame. E quando eu peguei o resultado, tinha uma palavra, uma frase escrita assim no resultado do exame: amostra nodular, tal, de tamanho de 1,5 centímetros, alguma coisa assim. E aí já me acendeu a luz amarela, e eu fiquei realmente ali naquele momento meio preocupado, e aquilo ali estava impedindo a vesícula de liberar a bile, né, para o intestino. Então o canal da vesícula estava entupido, então a vesícula começou a inchar, eu comecei a amarelar, ficar amarelo, dar todo sintoma de icterícia. Mas eu não sabia ainda o que era. Aí foi uma correria para saber. Daniel falou: vai para o Rio. O doutor Daniel pediu: vai para o Rio, procura lá uma clínica de excelência, faça alguns exames. E nessa correria, né, para fazer exames, para detectar melhor o que era. Já comecei a comunicar à igreja, né? Começamos a falar que estava acontecendo isso, e alguns irmãos já começaram a orar, as pessoas, os pastores já estavam sabendo, e eu estava sem saber ainda o que estava acontecendo. Aí foi me pedido para fazer um exame de CA, exame para saber a taxa, se tinha índice de alguma coisa no sangue relacionada a câncer. E quando eu fiz esse exame, estava alto, realmente, indicando que algo não estava bem. Bom, tem um tumor, já sabia. Agora é maligno, benigno, o que é? E aí eu fui para saber, nessa correria de tentar entrar na fila do CISREG. É uma fila de pessoas que precisam de atendimento médico, hospitalar, de médico, enfim, de alguma cirurgia, de algo, mas é uma fila imensa, sem tamanho, que dura meses e meses. E eu falei: doutor Carlos, tem a condição de entrar na justiça para eu fazer isso, porque o meu caso é urgente, é grave, e é uma situação que eu preciso fazer o mais rápido possível esse exame. Era um exame o nome do exame é CPRE, um exame invasivo, tipo uma endoscopia, mas vai até lá a parte digestiva alta, no pâncreas, no fígado, parte do intestino alto ali, né, duodeno, estômago, e vai vasculhando, e se tiver alguma coisa já retira e faz a biópsia. É um exame que eu não tinha plano de saúde, custaria para a gente, custaria muito caro. Conseguimos aí uma forma de pagar. A igreja se dispôs a ajudar, as pessoas, a própria igreja, instituição também. Mas
quando isso tudo estava direcionado, era um exame bem custoso. Tipo assim, 12 mil a 15 mil reais, só o exame. Eu fui lá no médico que eu tinha ido primeiro, que ele era médico dessas coisas, ele mesmo me fez esse procedimento. Levamos o resultado para o exame para um laboratório, e depois de alguns dias veio o resultado do exame, que está aí você pode colocar aqui, querido, um laudo, um resultado de um exame que está aí, primeira foto. Exame histopatológico, não, esse aí, trava aí. Tá ali. Conclusão microscópica. Biópsia de papila do adenal. Adenocarcinoma moderadamente diferenciado e ulcerado. Adenocarcinoma é câncer maligno. Eu confesso, queridos, que a casa caiu. Fiquei sem chão. Minha esposa não quis, a princípio, me falar, porque ela que estava tentando esconder, cesado para me fazer aos poucos assimilar tudo, porque ela viu que eu fiquei bem atordoado. E tem horas que a gente precisa realmente ser sacudidos na nossa fé. E eu confesso, queridos, eu sempre preguei aqui sobre cura, ministrei cura para muitas pessoas, e muitas pessoas foram curadas. Mas eu nunca tinha ministrado cura para mim mesmo sobre um tumor maligno. Na verdade, eu nunca esperava isso. Eu sempre pensei assim, meu DNA é um DNA de gente que vive pra caramba. O meu pai está firme e forte, com 87 anos, 6, né? Me ajuda aí. Minha mãe, se não fosse problema que ela teve congênito, né, que vem porque um problema de nascimento mesmo, de deformação, por causa de um aneurisma, mas ela está viva até hoje com isso. E você imagina se não tivesse. Também tem 80 e tantos anos. Eu falei, eu vou viver mais ou menos isso, e até quero. 50 anos de idade, um câncer maligno. Sabe o que veio na minha mente? Esperança de que Deus vai me curar. Não veio na hora isso não, querido. Confesso. O que veio na minha mente foi a minha sogra, principalmente os últimos momentos dela. Veio na minha mente pessoas ligadas, prima que eu tive, a Simone, lembrei dela. Lembrei da Luciana, mais recentemente. Lembrei do Leandro. Acompanhando todo aquele momento de sofrimento. E eu falei, meu Deus, eu vou passar por isso. Eu não quero passar, pai. E fui bem abalado mesmo. Fiquei muito abalado. A casa tremeu, o chão tremeu. As nuvens negras vieram para cima de mim, e eu percebi que o diabo tentou se aproveitar desse momento para esfriar a minha fé, para me colocar no chão. E gritei, chorei no carro, chorei com a minha esposa, tentando não fazer isso nas frente das crianças, dos meus filhos, e desviando o assunto muitas vezes, mas dormir, você imagina dormir com esse diagnóstico, acordar com ele, e o desespero de correr atrás, de não ter uma direção, de fazer o que vai fazer. Eu sei que 2 dias depois de ter ido no médico, ele nos consultado, ele ligou lá para casa, o médico. E até então a gente não sabia de quem se referia tanto assim, sabia que era um bom médico. Mas aí ele mesmo ligou em pessoa, a secretária estava lá, ele botou em viva voz, e ele conversou, a secretária falou com a Marta, pedindo para a gente se apresentar no Hospital dos Servidores, tal dia, tal hora, para eu poder encaminhar meu prontuário, minhas coisas lá e me internar lá para fazer a cirurgia. Deus começou a agir, mas havia um câncer, havia um tumor.
Eu não sabia quanto tempo eu iria viver, não sabia se tinha jeito, se ia dar certo, se não iria. A única coisa que começou a restaurar em mim, dia após dia, pouco a pouco, foi a fé. Quando nós viemos aqui, né, para anunciar, para falar à igreja, para dizer que estávamos indo e que o que estava acontecendo, né, as coisas que estavam acontecendo, desse tumor no duodeno. Eu lembro que nós nos reunimos ali naquela sala roxa, e até tem um vídeo aí, né, dessa... Tem aí? Está preparado? Não sei se Arthur está lá em cima. Não estou chegando. Tá. Prepara esse vídeo e o vídeo também lá de Irajá. Nós separamos aquele vídeo no momento em que os pastores estavam orando por nós ali, por mim, pela minha vida, a vida da Marta também. E aqui na igreja também, um pouco antes, nós tínhamos feito uns dias antes também essa oração. E aquela cobertura de oração começou a mudar o cenário dentro de mim. Começou a mudar assim as coisas dentro de mim. Uma semente de esperança, algo começou a brotar dentro do meu coração e eu comecei a ter outras certezas. E começou a ficar mais fácil, mais palatável conviver com isso, com esse diagnóstico de morte. Câncer não tem cura, queridos. Tem, hoje, se for detectado antes, tem todo um protocolo prévio, tal, mas depende das situações, das circunstâncias. Hoje tem, enfim. Mas tem tratamentos hoje que alcançam muito sucesso, muita coisa, mas a verdade é que para a cabeça de todo mundo sabe que é um decreto de morte. Então eu vim aqui, né, o pastor Rafael, a pastora Luzia estavam aqui. Cadê o vídeo? Não, esse lá de Irajá. Tem um vídeo aqui, primeiro daqui de Cabo Frio, depois colocamos esse aqui. Eu estou colocando porque são episódios muito marcantes e importantes para a gente. Olha lá. Nós estávamos ali na sala roxa, os irmãos da igreja aqui, a liderança, alguns irmãos, enfim, da igreja, começaram a interceder, a orar por nós. Isso aí, amém. E o vídeo lá de Magé, de Irajá. Os ficaram curados, os doentes eram abençoados. Por isso, Senhor, na autoridade que o Senhor nos conferiu, nós exigimos a cura agora sobre a família do pastor Kleber. Nós chamamos a cura agora. Porque o Senhor Jesus garantiu. O Senhor Jesus garantiu. Então foram muitas palavras proféticas, amém, queridos? Aleluia. Muitas palavras proféticas, uma oração muito intensa. Ali foi algum momento, tivemos outras palavras, outros pastores oraram que estavam lá. E eu sei que isso tudo foi me fortalecendo. E, enfim, chegou a hora de me internar, de fazer todo o procedimento e arrumar todas as coisas aqui, deixar o ministério, tudo ficou um pouco de lado, no sentido de eu ter que me ausentar de todos os eventos da igreja. Eu precisei, não tive jeito, eu tive que tratar disso, eu tinha que correr com o tempo, lutar contra tantas coisas. E, enfim, de fevereiro para cá, até recente, né, até maio, né, início de maio, se eu não me engano, foi início de maio que eu liberei, que eu estou, desde então, estou me recuperando em casa, já voltando. Então foi praticamente um semestre de muita luta. E fui para o hospital. E no hospital, graças a Deus, né, eu consegui algo que muito pouco provável, que era a minha internação. Boa noite, queridos. Para quem não me conhece, eu sou a esposa do homem mais lindo do universo, meu marido Kleber, que está vivo.
Deixa eu dizer algo para vocês. Ele teria que fazer esse exame, né, CPRE, que a igreja, né, se disponibilizou também de ajudar-nos nisso, e muitas pessoas, muitas outras. Mas quando nós chegamos lá naquele local, junto com o pastor Júlio, né, nós fomos sem saber o que iríamos encontrar, ou quem nós iríamos encontrar lá em Niterói. E aquele médico deu uma atenção para o Kleber que eu não vejo. Eu falei isso, ficou muito claro para mim, numa cidade pequena como Cabo Frio. Né? Por ser cidade pequena, a gente imagina o quê? Né? Os médicos serão mais humanos, né? Isso, mas às vezes não, com suas razões ou não, a gente não encontrou aqui, com exceção dos primos que atenderam com o maior carinho, né, o Kleber aqui em Cabo Frio. Enfim, esse médico atendeu o Kleber, esse doutor Luiz Carlos, atendeu, deu uma atenção, assim, gente, foi tremendo. E encaminhar para o doutor Lutegard com essa procura desse CPRE, quando o doutor Lutegard pegou aquele pedido, né, até esse doutor Luiz Carlos colocou assim: por favor, atenda o meu amigo. Você lembra disso, pastor Júlio? Ele fez isso, o Kleber se tornou amigo do doutor Luiz Carlos. Nunca ouviu na vida. Deus nos fez cair na graça, queridos. Eu acompanhei meu esposo em todos os momentos. E quando o doutor Lutegard viu aquilo ali, aquela solicitação por aquele exame, ele falou assim: o seu caso não é para fazer esse exame, lembra disso? Lembra disso? Seu caso é cirúrgico, esse exame é como se fosse um paliativo. Ele já sabia, pela experiência que tinha, que o caso do Kleber era muito grave. Queridos, era muito grave. E saímos de lá, assim, feliz pela atenção que ele deu, um senhor, assim, que a gente não imaginava quem ele era, assim, vocês vão entender lá na frente daqui a pouquinho. E saímos e 2 dias depois eu recebo essa ligação dele, dizendo que era para a gente comparecer lá, que ele iria colocar o Kleber, e era um câncer muito agressivo. Ele iria atingir alguns órgãos que ele acabou sofrendo, assim, ele teve que cortar alguns órgãos com muita rapidez, como estômago, pâncreas, e enfim, ia ser algo muito sério, além do que a gente já imaginava. E quando eu recebi aquela ligação, falando: pode vir que ele vai inserir o Kleber aqui, gente, pense em alguém assim que chorou muito, de muita gratidão a Deus. E assim foi, ele nos atendeu, o Kleber entrou como paciente, ele é paciente dos servidores até hoje. E quando nós chegamos lá, eu sei que eu vou deixar, porque mulher é detalhista, né? Mas quando nós chegamos lá, esse doutor Lutegard, que viu o Kleber uma vez no seu consultório, ele colocou o Kleber no meio, queridos, tinha mais ou menos ali, na média, eu não sei se eram 8 médicos, 7 cirurgiões, e colocou uma cadeira e falou que senta aqui, Kleber. E todos eles em volta de Kleber, ele começou a contar a história de Kleber como se o conhecesse há muito tempo. Eu vi aquilo, eu falei: Deus, o Senhor ama muito a gente. O Senhor ama muito esse homem. Ele falou: o caso dele é sério. Olha, ele falou assim para os médicos: o caso dele é sério e tem que fazer logo uma cirurgia e conseguir vaga nos servidores. Eu não sei se alguém que já teve algum parente tentando entrar. É muito difícil. E ele falou: precisamos. Aí ele virou para a doutora Mariana, que parecia uma mulher muito brava. Eu olhei assim: caramba, que loura brava. Ela tinha cara de ser uma doutora brava. Ela olhou para ela e falou assim: precisamos de uma vaga. Eu falei: Senhor. Aí ela veio logo com outros pacientes lá. Ela falou: não, precisamos de uma vaga. Queridos, e assim aconteceu. E internado ali, fui, né, fiquei, depois tive que voltar, porque teria que ser a cirurgia para uma outra semana, mas questão de alguns dias depois eu voltei para o hospital, me internei de fato, aí fui realmente para a cirurgia. Todo o procedimento pré-cirúrgico, enfim. Aí fui para a primeira cirurgia, e subindo,
A Marta e quem estava lá, a Ana, minha irmã, a pastora Ana, e ficaram lá, aguardaram algumas horas, né, a cirurgia, 12 horas. Foram 12 horas a cirurgia. A cirurgia se chama, vou tentar acertar o nome aqui, gastroduodenopancreatomia. Foi uma cirurgia que me fez uma marca, um corte. Eu não vou mostrar aqui para os irmãos não caírem. Não tem a foto, você vai mostrar essa foto? Foi de um lado ao outro, querido. Eu estava brincando porque com o pessoal, eu estava muito inchado nessa hora, tá? Deu para perceber. E parece que aquele negócio do circo, né, que o mágico errou, né, na hora da serra, aí passou. Veio daqui de um lado ao outro, como vocês veem ali. Então, o que aconteceu? Tiraram praticamente o duodeno, arrancaram, cortaram, tiraram fora. Uma parte do fígado, uma parte do estômago. Fiz uma cirurgia bariátrica, né? Tiraram uma parte do pâncreas e a vesícula foi para o espaço. A vesícula estava perfeita, querido, bonitinha, eu vi, o médico falou, está perfeito, mas já para não dar problema, eles tiraram logo, já que abriu, pode dar problema daqui na frente, está tudo muito colado aqui, arranca logo, não vai fazer falta para você. E aí, foi tudo isso que aconteceu. E a cirurgia foi um sucesso, desceram, né, disseram que a Marta estava lá, ela fala que eles desceram alegres, animados e tal, felizes porque, apesar das 12 horas, cansados, mas sorridente porque tinha dado tudo certo, graças a Deus, a igreja orando, nós passamos esse relatório para os irmãos, e todo mundo se alegrou, eu sei, recebi mensagens, não podia responder muitas delas, peço perdão, né, para os irmãos, de não ter respondido a alguns irmãos aqui, mas a Marta, na medida do possível, foi respondendo, passando aí, ela ficava mais com o celular do que eu, e tudo certo, comecei a pregar Jesus para todo mundo lá, para um monte de gente, enfermeiro, e daqui a pouco o quarto ficava com gente pedindo oração, e era enfermeiro chorando, pedindo para orar, teve gente entregando a vida para Jesus lá. Tem um irmão que até hoje lá, ele estava afastado do Senhor, o Wilson, e falando dele, ele mandou uma mensagem esses dias. Nós fizemos uma oração de reconciliação dele lá com Jesus, ele estava afastado, ele chorou ali na hora, ficou muito tocado com a minha história, e falando de Jesus para ele, o Marcos Vinícius, várias pessoas ouviram enquanto nós estávamos ali, estávamos orando, trabalhando e falando de Jesus e salvando as pessoas, a alma das pessoas do inferno, né, o espírito delas do inferno. Então, crendo Deus que, né, a minha missão ali, então eu estava aqui para isso, meu Deus, realmente encerrou e daqui a pouco eu vou para casa e passou o tempo, né? Tem algumas fotos aí da primeira cirurgia, se quiser colocando, enquanto a gente está falando aqui, né? Tudo bem, comecei a me recuperar, a me alimentar melhor, a ficar mais forte, né? A ficar mais fortalecido e as coisas estavam acontecendo, faltando assim mais ou menos uns 2 dias para receber alta, depois de uns 10, 12 dias, mais ou menos 2 semanas depois da cirurgia. Antes, um pouquinho, né, acho que no 10º dia, por aí, eu comecei a ficar enjoado, me dá uma ânsia de vômito e passando mal, um enjoo esquisito, e eu não tinha vomitado, não tinha passado assim, ficava meio embrulhado o estômago por conta da própria cirurgia, né? Então, eu ficava tomando bromoprida, Plasil. Eu tive uma reação que eles chamam de efeito colateral extrapiramidal. É um negócio lá louco, que você tem umas convulsões, um movimento muscular, como se tivesse uma pessoa drogada. E eu tive isso, uma alergia, um efeito de Plasil. E eu não sabia, me aplicaram mais uma vez, porque eu estava enjoado, e passei mal de novo, e ficava tonto, dava chute, eu estava na UTI, logo depois da cirurgia.
e passando mal, não sabendo, querendo respirar. O ar não vinha, e eu conversando com o médico, e a médica falou assim, né? Isso deve ser reação. Qual remédio você tomou antes? Eu falei, Plasil. Aí ela, você tem essa reação, tem algumas pessoas que têm isso. Você não pode tomar, não deixa a enfermeira chegar aqui e tal, você fala, eu tenho alergia a Plasil, você fala logo assim. E eu disse isso, falei que estava enjoado, no dia seguinte, a enfermeira vai lá e aplica para Plasil de novo. 3 episódios. E foi... Naquela UTI, tem história para outro dia. O que eu passei lá. É algo assim, que eu tive que virar um leão lá dentro, porque UTI é um negócio que tem um protocolo diferente que o enfermeiro sabe. Porque você trata com pessoas, na maioria delas, elas estão limitadas a ser atendidas pelo prontuário. Porque elas não reagem, estão ali praticamente o tempo todo dormindo. E eu estava aceso, sabendo tudo que estava acontecendo à minha volta, vendo tudo. Tinha uma senhora que eu orei lá, até lá embaixo, estava no quarto embaixo com ela, no quarto, assim, numa enfermaria, num determinado momento dessa internação, estava orando pelaquela senhora e eu orei por ela, dona Luísa, e por coincidência ela ficou na minha frente na UTI também, porque ela passou por uma cirurgia também, e tô lá tal, e chega assim bem tarde da noite, eu olho para ela estava com o olho arregalado assim, olhando para o lado assim, eu vi que a mulher não piscava, eu fiquei olhando assim, eu falei, não é possível. Aceso, querido, de noite, de madrugada, não conseguia dormir. E aquele negócio, quando eu fui ver, vinham os caras com saco, embrulharam a mulher dentro do saco, a mulher tinha morrido. E naquela noite, parece umas 2 ou 3 pessoas morreram naquela UTI. Era o dia do santo aí, do Jorge. Eu falei, ele já fez o sacrifício dele. E, infelizmente, a família, depois, né, o esposo dela, aquela pessoa que estava lá, ele é dessa linha. E eu, enfim, olhando tudo, vendo tudo que estava acontecendo, teve uma hora que eu falei, peguei o leão pela juba, o boi pelo chifre, e tive que derrubar. Eu falei, eu vou ter que sobreviver aqui na garra, na raça. Eu não conseguia dormir ali dentro, muito barulho, barulheira danada, terrível, acordado, aceso. Teve uma hora que eu falei assim, olha, por favor, era um bioma separado, deixa a minha luz acesa, não apague, já que eu não vou dormir mesmo, vou ficar pela madrugada. Eu peguei a Bíblia, e a partir daquele momento, coloquei a Bíblia no meu lado, fiquei em todo o tempo naquele hospital, a não sei quando eu subi para a cirurgia, em todo momento, com essa Bíblia na cama, do lado. Eu comecei a comer a palavra de Deus. Comecei a comer a Bíblia. A palavra de Deus passou a ser a minha companheira. Eu comecei a ler a história de José, eu falei, meu Deus. E aquilo me identifiquei com aquilo, porque a vida de José foi parecendo como se fossem altos e baixos, não é assim? Ele estava bem, daqui a pouco acontecia algo. Mas de repente, como Deus estava com ele, algo acontecia, as portas se abriam, e de repente alguém esquece de Daniel, de falar dele, e ele é esquecido, e as coisas não acontecem como ele pensa, mas aí Deus vem com provisão, abre uma porta que ele não esperava, e aí acontece algo sobrenatural, e eu estava assim, eu comecei a comer a Bíblia, essa palavra, essa história, e aquilo começou a me fortalecer, mas eu precisava disso, porque eu comecei, já estou tentando acelerar aqui, já para indo para a reta final. Eu comecei a passar muito mal, como eu falei. Aí eu vomitei, botei para fora, desculpa, mas eu preciso falar. Comecei a botar para fora a placa. Queridos, vocês podem passar, não sei se o Arthur está aí, todas as fotos, podem passar as fotos da UTI, tem outras, da primeira e segunda cirurgia. Então, o Kleber começou a sentir esse gosto de sangue na boca, e o que acontece? Ele começou realmente a vomitar muito sangue, eram placas enormes, e por 2 vezes eu estava com ele no quarto. Na primeira vez em que ele teve esse sangramento, queridos, a pressão dele
começou a subir, foi a 17/12, mas em menos de 1 hora. A pressão foi a 7/6, quase entrou em choque, né, como os médicos falam. E com isso ele ficou muito fraco, já tinha vomitado assim, muito sangue, muita coisa. E eram 3 horas da madrugada, quando o Kleber ele começou a sentir fortes dores abdominais, mas muita dor. E ele queria, né? Eu quero ir ao banheiro, fazer xixi e tal. Eu falei, você não pode levantar, a pressão estava muito baixa, ele estava muito fraco. Mas ele pediu para sentar. E as imagens estão muito fortes ainda na minha memória. Ele pediu para sentar e eu tentei ajudá-lo, porque Deus colocou o Kleber num quarto, o único quarto, tem muitos detalhes. O único quarto naquele andar, no 8º andar, que tinha ar-condicionado e que tinha uma visão muito linda para a ponte Rio-Niterói, era aquele onde colocaram o Kleber. E só teve vaga para ele, não sei se o pastor Júlio lembra, era só ali. Porque quando ele foi internado, quando conseguiram a internação dele, estavam esperando um paciente ser liberado, mas o paciente não ia embora de jeito nenhum, ninguém ia buscar ele. Qual foi o quarto que sobrou? Esse. Aí, o melhor quarto. Gente, o melhor quarto. Com ar-condicionado, aí não tinha paciente nenhum ali, eu fiquei com ele sozinho. E quando ele passou mal, ele pediu para fazer xixi, eu falei que ele queria sentar, eu falei, amor, eu te ajudo, mas ele insistiu para sentar. Nisso que ele sentou, querido, ele estava com soro, medicamento, já tinha sangrado muito, ele cai no chão, mas ele cai com tudo, ele cai com o rosto no chão, ele tinha 10 dias de cirurgia séria, ele foi com tudo no chão. Foi muito difícil naquela madrugada, meu Deus. Eu tentei levantar meu marido e não consegui. Eu estava sujo de urina, ele acabou urinando, romperam-se o soro, medicamento, tudo. Saí eu chamando médica, chamando enfermeira, chamando todo mundo ali. O pessoal veio, essa médica, a doutora Mariana. Presta atenção, queridos. Não existe acaso com Deus, existe propósito, existe, sabe, o agir, o poder da palavra de Deus quando se há fé. Não era plantão dela aquela noite, essa médica cirurgiã que cuidou e está cuidando do Kleber, doutora Mariana, não era plantão dela. Quando, depois que pegaram ele, ela chamando o Kleber, né, porque ele caiu e desmaiou, e quando eu vi que o Kleber virou o olho, assim, só vi o branco, e ela gritando, Kleber, Kleber, ele não respondia, eu falei, Deus, não leva meu marido agora. Eu tive que sair do quarto, porque um outro cirurgião foi chamado para ajudar, para tirá-lo dali, e levá-lo para a intensiva, e assim foi, 3 da manhã. Aí eu saí, sentei no corredor e tentando ligar, pessoas que eu liguei muito, foi o pastor Raul, pastora Lisa, os apóstolos, né, a apóstola sabe, a minha amiga, pastora Mariana, pessoas que eu liguei muito, e eu tentando ligar porque eu estava muito nervosa. Eu olhei no grupo dos heróis, estavam assim, Gisele, exatamente no mesmo horário, 3 horas da manhã, Gisele colocando que estava orando. Aquilo, queridos, me encheu de uma paz na hora, assim, sabe? Eu vi, tem alguém orando por nós, tem alguém orando por Kleber. E o que aconteceu ali? A doutora Mariana atendeu eles, depois teve que tomar bolsas de sangue, perdeu muito sangue. Ela sentou do meu lado, naquela madrugada, ela falou assim, Marta, Deus sabe, ela usou essa frase, Deus sabe de todas as coisas, não era meu plantão. Eu estou aqui hoje, foi necessário que eu estivesse aqui, porque ela conhecia, era a paciente dela. Deus cuida de detalhes, tem muitos detalhes que não dá para contar. Não dá para contar porque não tem tempo, mas muitos detalhes onde só Deus podia fazer. 2 dias depois, o Kleber volta para o quarto. O Kleber volta para o quarto, já estava bem e tal, e volta. E isso foi no sábado, no sábado, isso foi na sexta de madrugada, no sábado ele volta para o quarto, no domingo o Kleber tem outro sangramento forte. Ai, queridos, como foi difícil ver aquilo de novo, o Kleber sangrando.
Aí a médica que estava lá falou assim para mim, olha, agora não dá mais. Ele vai voltar para a UTI e se sangrar de novo, vamos abri-lo novamente. Ele está com uma hemorragia. Levaram para a UTI. 2 dias depois, aconteceu... 2 dias na UTI, mais uma vez, depois de tudo, já estava praticamente liberado de alta. E na UTI eu lembro algumas coisas e realmente ali eu passei mal, demais. Teve médico que falou que teve que me reanimar em algum momento. Eu não sei em que momento. Amor, eu sei que... só um instantinho, desculpa. Queridos, essa é a foto da 2ª cirurgia. Olha a diferença. Olha o tamanho do meu braço, queria ser forte assim. Deixa eu falar algo para vocês. Na primeira cirurgia, o Kleber desceu na maca com os médicos, como ele falou, sorrindo e falando assim para a gente. Estava eu, a Ana e o meu sobrinho. A cirurgia foi um sucesso. Nós agradecemos tanto a Deus, foi tão lindo, sabe? E ele sorrindo. Na 2ª cirurgia, né, que ele teve sangramento, já estava na UTI, que a coisa foi mais grave ainda. Eu estava com a minha irmã. A família é muito importante. Deus nos deu a família cristã, mas Deus tem nos dado família cada vez mais próximo, que são aqueles que Deus nos deu como, sabe, sangue do nosso sangue. E minha irmã estava lá comigo. Ela estava lá quando desce doutora Mariana, doutor Douglas, mais os 2 médicos, não estou lembrando agora o nome, e sem o Kleber. Pensa você o que veio na minha mente, quando na 2ª cirurgia, que eu já sabia que tinha sido grave, já tinha passado por aqueles sangramentos todos junto com ele, e só desce a doutora Mariana, e ela séria, todos eles sérios, sem um Kleber. Deixa eu dizer algo para você, com a fé muda todo o contexto. 2 dias antes de eu voltar lá, que Kleber tinha sofrido essa hemorragia, eu recebi pela manhã uma mensagem da pastora Lisa, em que ela sentiu muito de Deus, que ela assim estava mais preocupada naquele momento comigo do que com o Kleber, porque ela sentia que eu estava morrendo espiritualmente. E ela começou a me dar uma palavra, trazendo à memória tudo que Deus tinha sido e é na minha vida e na minha família. Deixa eu dizer para você, eu não contei nada para ninguém, mas dentro de mim eu já estava assim, bem, se Deus quiser levar Kleber, Ele vai levar mesmo, não tem jeito, já aconteceu tudo que aconteceu. Eu estava já com uma história pronta dentro de mim, de uma vida de viúva. Eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus filhos, vai ser tão difícil estar naquela casa sem ele. Eu comecei a pensar tudo aquilo, queridos, e formando dentro de mim, eu deixei a lágrima, eu deixei a dor, eu deixei a emoção sobressair a fé, e aquela palavra naquela manhã me fez me levantar como leoa. Ela disse que me levantei como leoa, mas foi verdade. Eu me tranquei naquele quarto e comecei a orar, e na noite seguinte, né, eu tive uma oração assim, de quase 1 hora com o pastor Júlio e a pastora Mariana no telefone. Queridos, Deus trouxe à memória quem Ele era na minha vida e o que Ele podia fazer. E eu lembrei também de uma frase que a pastora Mariana falou assim: o Kleber não tem perfil para morte. Falei, Senhor, é verdade, né? Cuidado, queridos, quem estiver perto da pastora Mariana, ela vai definir se você tem perfil para morte ou não. Ela disse isso, mas aquela palavra da pastora Lisa, ela teve discernimento do meu estado interior. Deus faz isso conosco. Eu me levantei, e quando aqueles médicos saíram lá da cirurgia, eu já não era a mesma Marta que estava antes, porque se fosse eu ia ter uma outra reação. A doutora Mariana falou assim, sabe, eu e minha irmã, Douglas, fala você com a Marta. Em nenhum momento ela fez isso conosco, em todo o tempo que nós estivemos lá. Muito cuidado, sabe, ela conversando comigo o tempo todo. A Ana Lúcia, minha cunhada, sabe disso. A doutora Mariana sempre falando conosco com muita liberdade, criou uma amizade. E naquela hora ela falou, Douglas, fala você. Eu falei, pronto,
alguma coisa muito séria está acontecendo. Ele sentou, falou que foi sério demais o que tinha acontecido com o Kleber. Era uma hemorragia muito intensa. Quando abriram a barriga dele, era muito sangue. Ele falou assim: olha, nós fizemos tudo que nós podíamos fazer. Agora é papai do céu. Foi a frase do Dr. Douglas. Ele falou assim: olha, eu quero que vocês se preparem, porque o Kleber em 48 horas pode vir a óbito. A Diana lembra disso, minha irmã estava lá. Eu ouvi, segurei, daqui a pouco eu fiz assim, ele sentou do meu lado, né? Falei: queridos, eu quero dizer algo para vocês. Eu reconheço e não conheço profissionais como vocês, tão humanos, competentes, mas eu quero dizer algo para vocês: aonde a ciência encontrou o limite, aí há a manifestação do poder de Deus. Aí eu virei para ele. Eu virei para ele e fiz assim: Dr. Douglas, não sei se ele vai assistir o vídeo, ele vai lembrar. Dr. Douglas, o meu marido vai viver. Queridos, e olha que eu estava falando com o médico, o Dr. Lutegard, era o chefe cirurgião, né, daquela área ali, né, dos servidores, um homem que dá palestra para muita gente, mas que Deus colocou um amor, uma graça no coração. O irmão do cunhado da pastora Lisa trabalha lá como enfermeiro na UTI. Ele falou para a pastora Lisa: olha, Dr. Lutegard, ele separou a melhor equipe dele para cuidar do Kleber. Presta atenção, a gente começou a confiar nessas pessoas também. Não é isso, amor? Mas o que Deus quis mostrar, já encerrando, querido, sim, o que Deus quis realmente mostrar nesse tempo todo é que quem abre portas é Ele e quem fecha é Ele. Nós também colocamos realmente confiança, porque vale muito a competência, né? Graças a Deus por tudo isso que aconteceu, por pessoas certas, na hora certa, no momento ali certo, enfim. Deus promoveu tudo isso. Eu tenho certeza absoluta certeza, que foi movido nos céus pela oração e intercessão da igreja. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Foi o céu se movendo por causa da oração. E, enfim, aconteceu esse episódio. Foi um sangramento numa artéria. A artéria não é veia, querido. A artéria é de sangue bombeado pelo coração, jogando lá no pâncreas. E por isso eu ia para a morte. Eu realmente, graças a Deus por sangue, né? Doar sangue salva vidas, querido. E eu tomei ali alguns sacos de sangue ali na hora, não sei quantos, plasma tomei também, e várias coisas ali, vários procedimentos, e uma correria danada. Eu meio grogue, fiquei um tempo ali na UTI, assim, sem entender muita coisa nesse tempo, antes da cirurgia, né, já preparando para essa segunda. E foi uma correria mesmo. Tentaram a artéria aqui, não conseguiram ver profunda, mas daí eu sei que levantaram a minha perna pela femoral aqui, conseguiram fazer um acesso por aqui. Enfim, eu estava todo perfurado, todo marcado aqui, né, no pescoço. Já não tinha mais, não achavam mais veio aqui. Tive que, graças a Deus, tinha uma aqui que até o final, desde o início até o final, eu comecei a chamar a veia aqui de valente, né? Pode ver que a valente está aqui, ó. E essa aqui é que eles conseguiam fazer tudo, injetar, tirar, colocar, fazer um bocado de coisa nessa artéria aqui. Eu sei que depois dessa cirurgia, depois desse diagnóstico, o médico falou: nós fizemos, em outras palavras, o que nós podíamos. Marta disse que até ele usou isso aqui agora, é com o papai do céu, né? Ele usou essa expressão. Então, eu acho que esse momento foi muito importante, porque nós entendemos que, por mais que seja o bambambam da situação, de todo o conhecimento médico, quem dá a última palavra é o nosso Deus. Sim, sim. E nós estamos aqui, eu estou aqui, para declarar isso, que Deus tem poder para curar. Sim, Deus tem poder para restaurar. sim. Deus tem poder para tirar a pessoa, mesmo que seja da morte, levantar e trazer vida.
foi assim. E a partir dali, quando ele disse isso e depender de Deus, eu acreditei que Deus arregaçou as mangas, os anjos do Senhor foram enviados e eu comecei a ter uma recuperação extraordinária. Fora do normal, até para espanto dos médicos e enfermeiros. O médico falou, né, que eu tenho sangue assim, batia na trave, mas eu era igual um touro. Aí eu falei, isso eu já sabia. Isso aí foi a palavra do pastor Raul que colocou aqui na minha... Então, foi por aí. A partir desse momento, queridos, quando começou a depender realmente a nossa mentalidade, nós entendemos que agora é só Deus. Então agora... Porque se a gente estava confiando também em qualquer coisa, em remédio, enfim, tomei tanto remédio tão caro que eu dei um prejuízo danado. Tinha um remédio que custava uns R$2.000, mais ou menos. Cada ampola. E você tomava uma remédio seringa, novo, medicamento bem novo para evitar trombose, um monte de coisa assim. E eu tomava duas por vez. Então era 2 vezes ao dia, 4 por vez. Imagina isso tomando uns 20 dias seguidos. É um preço assim absurdo, mas eram os medicamentos, eram tudo. Mas o que me sustentou foi a fé na palavra de Deus, foram as orações, foi o próprio Deus na minha vida ali, que me levantou. E isso serviu para abalar algumas estruturas ali naquele hospital. Pessoas ficaram impressionadas com a minha recuperação, né, ficaram assim... atordoados. Eu fazia coisas, falei, calma, você parece que você fez cirurgia agora, né? Você parece que está querendo fazer coisas que você não pode ainda, fica aí e tal. Então, eu senti que eles estavam querendo me segurar cada vez mais naquele hospital, doido para vir embora, me recuperando a cada dia, as palavras, as pessoas, dando palavras na hora certa. Tinha momentos ali que ficamos muito abalados, pessoas dizendo, falando coisas, negócio de câncer. Eu trabalho no hospital, pessoa enfermeira, trabalho no INCA também, e lá a gente perde a maioria das batalhas. Teve um que falou assim, está na hora da gente, de repente, Deus fala, né, traz essas situações para a gente ligar para as pessoas, pedir perdão, né, e eu ouvi aquilo ali, e por dentro, querido, eu não falei, mas por dentro eu falei, Sambalate, vai embora em nome de Jesus, sai daqui. Nesse momento, quando a pessoa acabou de falar isso, ela saiu, eu fiquei com a cabeça meio abalado, fiquei meio atordoado. Sabe o que aconteceu? A gente recebe uma mensagem da apóstola Denise, fazendo uma oração de áudio, repreendendo toda a voz do diabo. Ela não sabia, não tinha falado nada, mas naquele momento... ela enviou essa palavra, essa oração, ela tinha acabado de fazer essa oração, porque eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus foi lá, tocou no coração dela, e ela fez essa oração, gravou e mandou para a gente naquele momento. Então, não teve nem espaço para se fazer na minha cabeça, porque quando eu comecei a ficar assim, já veio a intervenção de Deus para gerar fé no meu coração, e a partir daquele momento eu comecei a me recuperar. E fato é que eu estou aqui hoje. Amém, glória a Deus. Então, estamos encerrando, né, amor? Deixa eu só falar aqui. Ainda tinha o diagnóstico, a biópsia que eles fizeram da cirurgia, né? Eu estava aguardando se o Kleber teria ou não que fazer... seguir o tratamento da oncologia, né? Isso. De quimioterapia, radioterapia, essas coisas. E ali, né, depois de tudo, tem aquela foto última aí, com aquele laudo. A primeira foto que eu mostrei aqui foi de um laudo, né? Foi em determinado momento, a pastora Lisa, Marta envia esse exame, aí a pastora Lisa manda de volta o exame com isso aqui. Sangue de Jesus sem poder. E eu já estava em casa, tinha recebido alta, graças a Deus. Perdi nessa história toda 25 quilos. 25 quilos. Estava no hospital, entrei com 87. Não, eu nem entrei com 87. Estava com 87, já estava perdendo alguns quilos quando eu entrei no hospital. Já estava no ritmo de perder. E quando eu saí de lá, estava com 62 quilos.
Hoje eu estou com 67,5. Mais um pouquinho. Olha ali, você. E daqui a pouco eu vou botar mais um pouquinho que eu vou jantar. Amor, olha você assim que saiu do hospital. Ali sou eu. Tá melhor hoje, né, gente? Glória a Deus por isso. E o médico depois estava aqui, passaram alguns dias, né? A oncologia, o departamento de oncologia ligou lá para casa para pegar o resultado, para saber, para seguir o tratamento, né, que precisava. Aí nós ligamos para médico para não ter que ir lá no Rio, tal, só para fazer isso e passar para o médico. Aí pedimos a doutora Mariana, nossa amiga, ela foi lá na oncologia e pegou o resultado para a gente e ligou toda feliz, dizendo assim, olha, seu esposo, né, falou com a Marta, está liberado de toda quimioterapia, radioterapia, ele não precisa fazer nada, porque ele está completamente curado dessa enfermidade. Se eu fosse você, ficava de pé agora e dá uma pausa ao Senhor. Fica de pé e dê um aplauso a Jesus por causa disso.